Plástico e fé. Maceió, outubro de 2018. Sol fraco, aquele que não queima, mas suga a energia da gente como um vampiro preguiçoso. A rua 15 de novembro fervia com o cheiro de tapioca frita e o som dos alto-falantes anunciando a festa de Nossa Senhora Aparecida, que ia começar dali a 3 dias. Eu, Zé Maria, operário da Plásticos Nordeste há 16 anos, suava a camisa, literalmente, dentro daquele galpão abafado, com a máquina injetora chiando como um demônio com azia. Eita, Zé! Essa peça tá saindo torta de novo! Gritou seu Chico, o mestre de produção, enquanto cuspia no chão oleoso. O homem tinha mais rugas que um saco de batata velha e uma paciência que só durava até o segundo erro. Tô vendo, seu Chico. Deve ser o molde esquentando demais. Ajustei a temperatura, os dedos já acostumados com os botões desgastados. Mas a máquina, teimosa como mula de padre, continuou cuspindo peças defeituosas. Era sexta-feira, dia de pagamento, e eu precisava daquele bônus por produtividade. Minha filha, Maria Clara, de 7 anos, tinha me pedido uma boneca de Nossa Senhora Aparecida, a de verdade, pai, não essas de camelô, para levar na procissão. E eu, como sempre, tinha prometido. Mas com as peças saindo erradas, o bônus ia pro espaço, e a boneca também. Se não consertar isso agora, Zé, o gerente corta seu vale. Seu Chico cruzou os braços, o cigarro pendurado nos lábios com um palito de fósforo prestes a acender. Respirei fundo, enxuguei o suor da testa com a manga da camisa e abri a tampa da injetora. O calor me atingiu como um soco. Dentro do molde, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, aquelas que a fábrica produzia aos montes para vender nas barracas de souvenirs, tinha derretido, grudando no metal como caramelo quente. Uma bagunça. Merda! Murmurei, pegando a espátula para raspar o plástico derretido. Foi então que a luz piscou. Não a do galpão, essa já piscava desde 2012, mas uma claridade dourada, como se alguém tivesse jogado pó de ouro nos meus olhos. Por um segundo, vi a imagem da santa, intacta, flutuando no ar antes de cair no chão com um ploc seco. Que diabo! Cocei a cabeça, desconfiado. Quando me abaixei para pegar, a peça estava perfeita. Sem defeitos, sem rebarbas, os detalhes do manto azul e da coroa tão nítidos que pareciam vivos. Zé, você tá vendo isso? Seu Chico se aproximou, os olhos arregalados. Essa máquina não faz milagre, não. Ou é defeito, ou é. Ele se benzeu. Ou é ela. É nada, seu Chico. Deve ser o calor me dando alucinação. Guardei a imagem no bolso, o coração batendo como tambor de maracatu. Mas a sensação de que aquilo era mais do que plástico não saía de mim. Noite. Levei a peça para casa, um cubículo no bairro do Poço, onde o cheiro de esgoto misturava-se com o perfume de jasmim que minha mãe plantava na janela. Maria Clara já dormia, abraçada com uma boneca de pano que tinha perdido um olho. Minha mulher, Dona Lúcia, lavava roupa no tanque, a água fazendo plaft-plaft no cimento. Zé, cadê o dinheiro da boneca? Ela não olhou para mim, mas a pergunta doía como uma faca. Amanhã eu arrumo, Lua. Puxei a imagem do bolso. Olha o que aconteceu hoje. Contei a história, e ela, que era mais cética que político em ano eleitoral, segurou a peça, virou de um lado pro outro. Isso aqui é plástico, Zé. Não é milagre, é química. Mas seus dedos tremiam. Maria Clara acordou, esfregou os olhos. Mamãe, o que é isso? Nada, filha. Vai dormir. Dona Lúcia escondeu a imagem atrás das costas. Mas a menina já tinha visto. E quando viu, sorriu como se tivesse ganhado o mundo. É Nossa Senhora! Ela veio pra gente, pai. Pulou do colchão, pegou a imagem e abraçou. Agora a gente pode levar ela na procissão. Dona Lúcia e eu nos entreolhamos. Não tinha jeito. Aquela criança tinha mais fé que todos os santos do céu juntos. Sábado. A cidade inteira se preparava para a festa. Na praça. Operário de plástico derreteu imagem.
E Nossa Senhora se remoldou em seu coração. Sábado. A cidade inteira se preparava para a festa. Na Praça Deodoro, os alto-falantes já soltavam as primeiras notas de ciranda misturadas com o cheiro de tapioca frita e cuscuz de milho. As barracas de cocô gelado e de bolo de rolo se espalhavam como formigas, e o povo, suado mas feliz, ia chegando aos poucos. Maceió tinha esse jeito, mesmo com o sol fraco de outubro, queimava a pele e aquecia o coração. Eu, Zé, operário da Recicla Nordeste, ainda não tinha dormido direito. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, que deveria ter virado uma massa disforme no forno da fábrica, estava intacta no meu bolso. Ou quase. Porque, quando tirei ela de novo, notei algo diferente. Os traços do rosto da santa, antes borrados pelo calor, agora pareciam mais nítidos, como se alguém tivesse passado um pincel fino sobre o plástico derretido. Os olhos, especialmente, tinham um brilho que não era reflexo da luz. Isso é coisa da minha cabeça, pensei, esfregando a testa. Mas a mão suava. Dona Lúcia, minha mulher, me encarou enquanto amarrava o cabelo com um lenço florido. Zé, e se a gente levar mesmo? Só para ver o que acontece. Tu tá louca? Se o padre vir isso, ele vai dizer que é sacrilégio. Ou pior, que a gente tá querendo ganhar dinheiro com fé alheia. Não é para ganhar nada. É para Maria Clara. Ela apontou para a filha, que já tinha vestido o vestido branco de rendas, o mesmo que usava nas missas de domingo. Olha o rosto dela. A menina dançava no meio da sala, girando com a imagem nos braços, cantando, Ó Senhora Aparecida, Rainha e Mãe do Brasil. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ela tinha quando sonhava com o mar pela primeira vez, aos 5 anos, ou quando achou que o Papai Noel existia de verdade. Não tinha como dizer não. Tá bom. Mas se der merda, eu juro que culpo tu. A procissão saía da igreja de Nossa Senhora do Rosário, lá na rua 15 de Novembro, e seguia até o cais. O povo enchia as calçadas, balançando bandeirinhas verdes e amarelas, enquanto os cirandeiros tocavam pandeiro e zabumba. O cheiro de incenso se misturava ao de peixe frito das barracas próximas ao mercado. Eu e Dona Lúcia ficamos no fundo, com Maria Clara no colo. A imagem, escondida dentro de um saco de pano, queimava na minha mão. Pai, por que a gente não mostra para todo mundo? A menina sussurrou. Porque às vezes as pessoas não entendem as coisas, filha. Foi quando vi ele. O homem de terno cinza, óculos escuros e um sorriso que não chegava aos olhos. Andava entre a multidão como se procurasse algo. Ou alguém. Não era padre, não era turista. Tinha jeito de cobrador, aquele tipo que aparece quando você deve mais do que pode pagar. E ele olhava para mim. Meu estômago embrulhou. Eu conhecia aquele tipo de olhar. Era o mesmo que o gerente da fábrica tinha quando descobriu que eu tinha levado para casa umas peças de plástico sem querer. O mesmo que o cara do agiota tinha quando eu atrasava o pagamento. Zé, o que foi? Dona Lúcia percebeu minha atenção. Nada. Vamos ficar perto do padre. Mas antes que a gente pudesse se mexer, um grito cortou o ar. Ladrão! Todo mundo virou a cabeça. Um homem corria entre a multidão, esbarrando em velhinhas, derrubando crianças. Atrás dele, o tal de terno cinza, com a mão dentro do paletó, como se carregasse uma arma. Pega ele! Alguém berrou. A procissão virou confusão. Pessoas gritando, crianças chorando, os músicos parando de tocar. E no meio daquele caos, Maria Clara se soltou do meu braço e correu. Pai, ele vai cair no mar. O ladrão, desorientado, tropeçou na beira do cais. Os braços se debateram no ar, e por um segundo, pensei que ele ia se afogar ali mesmo, na frente de todo mundo. Mas então, algo aconteceu. A imagem de Nossa Senhora, ainda na minha mão, parecia pulsar. Não era luz, não era calor. Era como se o plástico ganhasse vida, se esticasse, se movesse sozinho. E antes que eu entendesse, um fio fino e resistente como uma linha de pesca, só que transparente, saiu da base da imagem e enlaçou o pulso do homem. Ele foi puxado para trás. O fio invisível.
O corpo do ladrão bateu com força no chão de pedra do cais, mas não caiu no mar. A multidão arfava, alguns faziam o sinal da cruz, outros se ajoelhavam. Maria Clara, minha filha de 8 anos, correu para mim e se escondeu atrás da minha perna, tremendo. Pai, o que foi isso? Eu não sabia. Ainda segurei a imagem de Nossa Senhora Aparecida com mais força, sentindo o plástico quente, quase mole, como se estivesse derretendo entre meus dedos. Mas não era só isso, havia algo dentro dela. Algo que respirava. Isso não é possível, murmurei. O ladrão, um homem magro de cicatriz no queixo, se levantou devagar, olhando para o próprio pulso como se esperasse ver sangue. Mas não tinha nada. Só a marca vermelha de onde o fio invisível o havia puxado. Que diabo foi isso? Ele gritou, olhando para mim. Não respondi. Não podia. Porque, de repente, a imagem na minha mão começou a mudar. O plástico, antes liso e frio, se retorceu como massa quente. Os traços de Nossa Senhora se aprofundaram, os olhos dela, que antes eram só tinta, pareceram me olhar. E então, sem aviso, a imagem se partiu. Não em pedaços. Não em lascas. Ela se abriu. Como uma flor. Como um casulo. E dentro dela, onde deveria haver só plástico oco, havia uma semente. Uma semente pequena, dourada, que brilhava como se tivesse engolido o sol. Pai, Maria Clara sussurrou, apontando. A semente caiu na minha palma. E no mesmo instante, o ladrão gritou. Meu braço! Sua pele começou a brilhar. Não como fogo, não como eletricidade. Era um brilho suave, como água sob a lua. E então, bem na frente de todos, a cicatriz no queixo dele desapareceu. A marca vermelha no pulso sumiu. E quando ele tocou o próprio rosto, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não sinto a dor, ele gaguejou. A dor que eu carregava desde os 16 anos. Alguém na multidão começou a cantar um Salve Rainha. Outros se juntaram. O cheiro de maresia misturava com o incenso queimando na barraca de velas ali perto. E eu, operário de plástico, homem de mãos grossas e vida dura, senti a semente dourada pulsar na minha mão como um coração. Isso é um milagre. A voz de Dona Maricota, a líder da ciranda, cortou o ar. Ela se aproximou, os brincos de cocô balançando, e olhou para mim com aqueles olhos que já tinham visto muita coisa. Mas milagre não é de graça, José Carlos. Nossa Senhora não faz nada sem motivo. Eu sabia. Porque, de repente, me lembrei do dia em que comprei aquela imagem. Foi numa feira na rua 15 de novembro, num outubro quente como esse, só que 3 anos antes. Maria Clara tinha só 5 anos e pediu, pai, quero uma Nossa Senhora para proteger a gente. Eu não tinha dinheiro, mas o velho seu Zé, donos da barraca, me deu fiado. Leva, rapaz. A fé não tem preço. Mas eu nunca paguei. E agora, 3 anos depois, a imagem se desfazia nas minhas mãos, como se estivesse cobrando aquilo que eu devia. Não era dinheiro. Era a coragem. Pai, o que a gente faz? Maria Clara puxou minha camisa. Olhei para o ladrão. Ele ainda estava atordoado, mas nos olhos dele já não havia mais ódio. Só espanto. Só gratidão. A gente leva ele para casa. Respondi. O quê? Dona Maricota quase engasgou. Esse homem acabou de roubar a arrecadação da ciranda. Ele ia fugir com o dinheiro das crianças. E agora ele não vai. Falei, guardando a semente no bolso. Porque alguma coisa mudou nele. E se a gente não ajudar, quem vai? O ladrão, que se chamava Raimundo, como soubemos depois, nos seguiu até o bairro do Poço, onde morávamos. Minha mulher, Teresa, quase teve um treco quando viu ele na porta, mas quando ouviu a história, só balançou a cabeça e serviu café. Se Nossa Senhora trouxe, a gente não manda embora. Disse ela, como sempre, pragmática. Raimundo ficou conosco 3 dias. No primeiro, não falava quase nada. No segundo,
ajudou a consertar o telhado que vaza quando chove. No terceiro, confessou que tinha uma filha da idade de Maria Clara, mas nunca tinha tido coragem de procurá-la. Eu. Operário de plástico derreteu imagem. E Nossa Senhora se remoldou em seu coração. Eu não sei nem se ela tá viva. Raimundo baixou a cabeça, os dedos grossos apertando a xícara de café como se fosse se partir. O sol fraco de outubro entrava pela janela da minha casa na rua 15 de novembro, pintando tudo de um dourado triste. Teresa, sem dizer nada, serviu mais café e sentou ao lado dele, como faz com todo mundo que chega com a alma em frangalhos. Vivo está, uai. Ela falou, seca. Mulher minha não morre não. E filha também não. Você que tá morto por dentro, moço. Raimundo engoliu em seco. Eu conheci aquele olhar, o mesmo que eu tinha quando cheguei em Maceió, há 20 anos, com a barriga vazia e o coração cheio de medo. Só que eu tinha encontrado trabalho na fábrica de plástico, na Zona Norte e Teresa, que dançava ciranda nas festas de Nossa Senhora do Rosário. Ela me ensinou que a vida não é só sobre sobreviver, mas sobre segurar a mão de quem tá caindo. Você sabe onde ela mora? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Só sabia o nome da mãe da menina, Dona Marluce, que morava por trás do mercado das tabocas. Não era muito, mas em Maceió, onde todo mundo conhece todo mundo, às vezes um nome já é um mapa. O mercado e a memória. No dia seguinte, saímos cedo. Raimundo, eu e Maria Clara, minha filha de 10 anos, que insistiu em ir porque, segundo ela, Nossa Senhora ajuda quem ajuda os outros. O cheiro de peixe fresco e fruta madura tomava conta do ar quando chegamos ao mercado das tabocas. As barracas de plástico colorido brilhavam sob o sol fraco, e as mulheres vendendo sururu gritavam preços como se fosse uma ciranda. Sururu bom, sururu fresco, 2 por 5, minha nega. Perguntamos por Dona Marluce. Uma senhora de turbante azul apontou para um corredor estreito, onde uma mulher magra lavava roupa em um tanque de cimento. É ela. Mas cuidado, moço, que essa mulher já enterrou 3 filhos. Não gosta de estranho não. Meu estômago deu um nó. Raimundo ficou pálido, mas Maria Clara puxou a mão dele. Vamos, tio. A gente não é estranho. A gente é família. Dona Marluce olhou para nós com desconfiança quando chegamos. Mas quando viu Raimundo, largou a roupa molhada e segurou o peito, como se tivesse levado um tiro. Você, a voz dela falhou. Ele não precisou dizer nada. Os olhos já diziam tudo. Sua filha tá na escola. Chama Ana Luísa. Tem 10 anos. E ódio de você. Dona Marluce cruzou os braços. O que você quer aqui? Raimundo caiu de joelhos ali mesmo, no chão úmido do quintal. Perdoa, Marluce. Eu não era homem. Mas agora eu quero ser. Silêncio. Até o vento parou. Então, Dona Marluce suspirou, como se carregasse o mundo nas costas. Levanta, rapaz. Não é aqui que você vai se ajoelhar não. A fábrica e o fogo. Mas o destino não gosta de deixar as coisas fáceis. Naquela tarde, quando voltei para a fábrica de plástico onde eu operava a injetora que fazia santinhos de Nossa Senhora Aparecida, o chefe me chamou no escritório. Tem um cara perguntando por você. Polícia. Ele coçou a barriga, nervoso. Diz que você tá abrigando um fugitivo. Meu sangue gelou. Raimundo. Alguém deve ter reconhecido ele no mercado. Saí correndo, mas quando cheguei em casa, Teresa já tinha escondido Raimundo no porão, embaixo das tábuas podres. Maria Clara chorava, abraçada na imagem de Nossa Senhora que ficava na sala. Eles levaram a santa, pai. Ela gritou. Os polícia levaram. Não era possível. Aquele santinho de plástico, aquele mesmo que eu tinha feito na fábrica, o que tinha derretido na minha mão num acidente e se remoldado sozinho, como por milagre, era o único que a gente tinha. Teresa jurava que era Nossa Senhora Aparecida de verdade, porque nenhuma máquina faz uma virgem sorrir assim sem razão. Eles disseram que era prova. Que o ladrão pode ter roubado isso de alguma igreja.
Teresa cerrou os dentes. Vão queimar tudo. Não pensei duas vezes. Peguei a moto velha, enfiei Maria Clara na garupa e saí em disparada atrás da viatura. O sol já ia se pôr, e as ruas de Maceió fervilhavam com os preparativos para a festa de Nossa Senhora do Rosário, bandas do Rosário tocando nos alto-falantes da Praça Deodoro, o cheiro de pipoca e cuscuz de milho misturado ao salitre que vinha do mar. A cidade inteira parecia dançar no ritmo da ciranda, mas meu coração só batia no compasso da urgência. Maria Clara, com seus 7 anos e a fé maior que o medo, apertava meus ombros enquanto eu zigue-zagueava pela rua 15 de novembro, esquivando de vendedores de beiju e turistas distraídos. A viatura da polícia seguia em direção ao quartel do 20º Batalhão, e eu sabia que, se eles trancassem aquele santinho num depósito de provas, nunca mais a gente veria. Pai, a gente vai conseguir, né? Maria Clara gritou no meu ouvido, a voz trêmula, mas firme. A senhora não deixa a gente na mão. Eu não respondi. Não podia prometer. Mas quando vi o carro parar no sinal da Rua do Sol, uma ideia louca me veio. Freiei bruscamente, quase derrubando a moto, e pulei na calçada. Fica aqui. Não sai daqui por nada. Ordenei, jogando as chaves para ela. Antes que Maria Clara pudesse protestar, eu já corria em direção ao beco ao lado da igreja de Nossa Senhora do Rosário, onde os meninos da ciranda ensaiavam os passos. Conhecia aquele lugar como a palma da mão e conhecia também o jeito que a polícia de Maceió tinha de deixar as coisas esquecidas quando o expediente acabava. Dentro do quartel, o cheiro de café queimado e papel velho me levou direto à sala de achados. O sargento de plantão, um cara que eu já tinha visto no bar do seu Zé, na feira da madrugada, coçava a barriga enquanto preenchia um formulário. Ei, moço, tá perdido. Ele levantou os olhos, desconfiado. Não, senhor. Vim buscar uma coisa que é minha. Um santinho de plástico, derretido. Minha filha tá doente por causa disso. Menti com a cara mais séria que consegui. O delegado disse que podia pegar se provasse que era meu. O sargento franziu a testa, mas antes que ele pudesse responder, um barulho vindo do pátio chamaram sua atenção. Era a hora. Enquanto ele se virava para ver o que acontecia, eu me estiquei sobre a mesa e agarrei o saco plástico com o santinho dentro. Mas quando puxei, meus dedos gelaram. Não era o nosso. Era um monte de santinhos iguais, todos derretidos, todos com o mesmo sorriso estranho. E no meio deles, o nosso reconheci pela mancha escura no plástico, onde minha mão tinha queimado no acidente na fábrica. Que diabos! O sargento voltou, mas eu já estava com o nosso santinho no bolso, o coração na garganta. Acho que peguei o errado, senhor. Desculpa. Saí andando para trás, as mãos suando. Vou voltar amanhã. Ele resmungou algo, mas não me impediu. Quando saí, o sol já tinha se posto, e as luzes da festa iluminavam a praça como estrelas caídas. Maria Clara me esperava do outro lado da rua, pulando de um pé pro outro. Conseguiu, pai. Tirei o santinho do bolso. Estava quente. Não como plástico, não como algo que tinha estado no sol. Quente como pele. E então vi. A mancha escura era aquela que tinha feito quando o plástico derreteu na minha mão e agora tinha o formato de um coração. Maria Clara arregalou os olhos. Pai, a senhora tá sorrindo mais ainda. Não contei para Teresa na mesma hora. Esperei até a meia-noite, quando a ciranda já tinha acabado e só sobravam os últimos acordes de um pandeiro na distância. Ela estava sentada na porta de casa, na Travessa São João, descascando laranjas com as mãos trêmulas. Eles não levaram? Ela perguntou, sem olhar para mim. Não. Coloquei o santinho na mesa. Mas tem uma coisa. Teresa pegou o objeto, virou, revirou. Quando viu o coração na mancha, suas mãos pararam. Os olhos se encheram d'água. Isso não é plástico, João. Ela apertou o santinho contra o peito. Isso é sinal. E foi. Porque no dia seguinte, quando acordei com o barulho de martelos vindo da fábrica onde trabalhava, soube que não ia mais fundir plástico. Ia esculpir madeira.
Ia fazer santos de verdade. E quando o primeiro cliente chegou, um homem que jurava ter visto Nossa Senhora no meio do fogo que queimou sua casa, eu soube que aquela mancha no plástico não era acidente. Era chamado. Hoje, 3 anos depois, minha oficina fica. No final, tudo fez sentido, e aquele milagre me ensinou a valorizar cada instante.